Bom, pessoal, na nossa última videoaula, né, havíamos comentado, né, sobre a contribuição para a polinização, né, falando aqui, né, sobre a questão do processo de transporte do grão de pólen de uma planta para a parte reprodutora feminina de outra, e isso promove a famosa fecundação cruzada entre as espécies de plantas, né. Então, para a gente relembrar, né, qual é a importância e a participação nesse processo, né, eu trouxe esse esqueminha, né, de uma flor com a participação da abelha, promovendo essa questão aí da fecundação cruzada, e ela é muito positiva para o meio ambiente, né. Então, aqui nós temos um que é o aparelho, né, reprodutor da flor, né, o aparelho reprodutor da flor, essa partezinha, tá? Número 2, aqui nós temos o aparelho reprodutor masculino com os grãos, que é essa partezinha aqui, tá? Da flor. Pegou aqui essa partezinha aqui, ampliou para que vocês visualizassem, né? E aqui dentro a gente nota esses bolinhos aqui são os grãos de pólen, né? Então aqui isso aqui que é necessário que seja levado, né, pela abelhinha, tá? Então aqui está o grão de pólen, essa bolinha aqui, e aqui a abelhinha vai levar de forma involuntária, né? Vai ficar aderida à abelha, a parte do corpo dela, e ela vai sair dessa flor e vai pousar em outras flores, né? Então a abelha aqui, número 4, como agente polinizador, e aí ela vai chegar em outra flor de outra planta, né? E aí ela deixa esse pólenzinho cair sobre o aparelho reprodutor feminino de outra planta, né? Aqui, ó, a parte masculina, né, que é o pólen, ele vai ser levado, né, pelo agente polinizador e vai cair lá no órgão, né, reprodutor feminino de outra planta. E aí é o que foi dito no slide anterior com relação à fecundação cruzada, né? Isso é muito positivo, muito bom a nível de meio ambiente. Então aqui, evidentemente que eu ia trazer o café, né, que é a nossa principal cultura aqui da nossa região. Imagine, né, as lavouras e lavouras de café, são uma quantidade muito grande, né? E olha o quantitativo de flores, né, que cada pé produz. E essa florzinha que será o fruto, né? O fruto de café, ele antes era uma flor. Então, a cultura do café não é uma cultura 100% dependente das abelhinhas, não, né? Para que ela produza o grão de café, né? O fruto. Porque o vento, né? Aqui por queda, o vento pode levar, né, o pólen para a flor vizinha e ocorrer essa fecundação cruzada. Então, essa questão do vento, né, da leveza do pólen, associado com a visitação das abelhinhas nessas flores, né, então isso vai ser o que? Aumentado o que? A fecundação cruzada. Então, além da participação do vento nessa questão, nós temos aqui associado ao vento também as abelhas que visitam, né, essas flores, porque as abelhas vão lá buscar, né, néctar e pólen. E aqui essa foto é bastante interessante, que você vê que ela, ao entrar na flor, o pólen começa, né, a aderir no corpo da abelha, né? Então, esses pontinhos aqui amarelos são o pólen de alguma flor que essa abelha visitou e ela vai visitar outras flores e outras e outras e promovendo esse cruzamento, né? E isso é positivo. Então, quando ocorre, né, essa fecundação das flores, elas passarão a ser frutos, né? Então, tá aqui a foto aqui no cantinho, né, de vários frutos de café, né, que antes eram flores, mas através de um processo de fecundação, essas flores tornaram-se aptas a evoluírem para frutos. E isso aqui, em quantidade, em volume, é muito interessante
do ponto de vista de produção, né? Quanto maior o quantitativo de frutos, maior volume, maior peso, né? E consequentemente maior lucro. Então a abelhinha tem essa participação bastante, vamos falar assim, né? Contribuidora para certas culturas, né? Então, aqui o café, no caso, eu usei o exemplo, mas há outras culturas que necessitam mais, né, do que a lavoura de café, devido a particularidades das flores, né, da participação deste agente, né, que é a abelha, para promover a fecundação cruzada. Tem culturas que é 100% dependente, tá? Que não é o caso do café. E tem culturas que não são tão dependentes das abelhinhas, mas, né, é importante a gente comentar do ponto de vista, né? Porque a gente está aqui numa aula de apicultura, produção de mel, né? Mas a gente vê que essa atividade, né? Além da gente ter o interesse, né? Obviamente no produto apícola, né? Que o mel é o principal. Só que essa atividade ela contribui para o meio ambiente, né? Essa atividade ela é positiva como um todo, né? Então, para o meio ambiente, a atividade de apicultura gera renda, tem um impacto econômico muito forte, porque o Brasil exporta muito mel, comercializa muito mel. Isso são cifras de milhões, né? Então, é uma atividade bastante interessante nesse ponto de vista, né? Então, é uma atividade que você contribui, né, para o meio ambiente também. Evidentemente, eu usei o exemplo café aqui, uma produção, mas a questão vamos supor que as colmeias fiquem, vou usar até essa fotinha aqui, em florestas nativas, claro que também está trazendo benefício para a floresta, né, para a questão da fecundação cruzada entre as espécies, tá? Mas aqui eu chamei a atenção porque aqui é uma sinergia, né, porque eu estou tendo a intenção de produzir mel, né, eu preciso de ter um volume significativo de mel, que é o que interessa também, né? E nessa questão da sinergia, né, eu coloco as colmeias em lavouras e aumenta a produtividade das lavouras e aumenta a produção de mel. Então, é uma sinergia, né? É algo que é positivo. E com relação, né, a essa colônia, né, vou chamar assim, porque a colônia ela é dividida em castas, né? E a casta consiste na diferenciação comportamental, tá? E morfológica, na grande maioria das espécies sociais, entre as fêmeas que compõem uma colônia, tá? Então aqui nós temos aqui à direita, né, do nosso slide, uma figura que só de olhar a gente já nota uma diferença, né, morfológica entre essa divisão, né, da colônia lá de um enxame. Nós temos a abelha rainha, tá? Ela tem lá 20 milímetros aproximadamente. Nós temos a menorzinha que é a operária, então ela tem 15 milímetros, tá? E o zangão com 18, né? Eles têm uma estrutura corporal, né, que a gente chama isso de morfologia, muito diferente entre elas, né? Tudo isso tem explicação e propósito, tá? As rainhas, né, se a gente notar aqui com relação ao tamanho do abdômen, no caso, ela tem uma das principais responsabilidades, né, da rainha é a postura de ovos. Então, para vocês terem ideia, a rainha, né, faz uma postura diária de ovos em torno de 2.000 e 2.500 ovos dia, tá? Isso é um pouco relativo, que varia ali das condições da rainha, né? Principalmente com o fator idade também, né? À medida que ela vai ficando mais velha, isso aqui vai diminuindo. As operárias, que são essas aqui, ó, do meio, né? Essas operárias, elas exercem diversas tarefas para o crescimento e a manutenção da colônia. Então, elas fazem construção de células de cria, né, que são os alvéolos, né, constituído de cera, né. Isso mais para frente a gente detalha, tá, com um pouco mais de informação com relação a isso.
ela promove a alimentação da cria, né, daquelas abelhinhas que vão nascer, né? Então elas fazem esse papel de alimentá-las. Ela faz coleta de alimento no campo, né? Então ela sai da colmeia, no caso, para ir até o campo para fazer a coleta de alimento, né? Que no caso é o pólen ou néctar, né? O néctar que vai ser convertido, transformado em mel. E elas fazem a defesa do ninho também. Então elas têm um órgão, né, que é o ferrão. Elas produzem toxina, conhecido como apitoxina, que é elas que vão fazer a defesa do ninho com o ferrão, tá? No caso do ferrão, né, somente o zangão não possui, tá? O zangão, ele não tem essa função. Então, passando aqui, né, para o zangão, ele tem a finalidade de fecundar a rainha durante o voo nupcial. Então, essa rainha vai fazer um único voo nupcial, né? Ela fica lá todinha protegida na colmeia, né? Sempre está protegida pelas operárias em torno dela. E aí, ela, quando atinge a maturidade sexual, ela sai da colmeia, ela faz um voo, né, o mais alto que ela pode. E quando ela faz esse voo nupcial, os zangões também fazem o voo para alcançá-la, né? E eu falei que ela faz o mais alto possível, porque aqueles zangões que conseguem alcançá-la já é uma seletividade ali, né? Daquele que é, vamos falar assim, o mais rápido, mais forte, e isso promove um cruzamento, né? De uma acaba garantindo, né, a como que usa o termo, gente? Que os seus descendentes, né, sejam fortes também, né? E quando ela faz esse voo nupcial, que é a sua única saída ali do enxame, da colmeia, né, ela vai cruzar em média ali com 15 a 20 zangões, né? Então ela faz esse voo nupcial, vários zangões irão alcançá-la nesse voo nupcial e eles vão fazer esse ato, né, de cruzamento com a rainha e ela tem um órgão conhecido como espermateca que ela vai armazenar o espermatozoide destes zangões neste órgão conhecido como espermateca, tá? E essa, né, o caso da rainha, ela tem uma vida média de 5 anos. Ou melhor, eu não vou usar vida média, né, que a vida média é um pouco mais baixa, de 2 a 3 anos, mas ela pode chegar a 5 anos de vida, tá? A gente vai ver que operárias chegou nos 40 dias de vida, ela já morre, né? No caso, a rainha pode chegar até 5 anos de vida. E essa vida inteira ela fica estocado, né, o esperma desses zangões para que ela possa fecundar os ovos que ela vai botando diariamente, né? Bastante significativo isso. E a gente precisa também entender a questão da organização dos alvéolos. Tá? Alvéolos, aqui na figura, no cantinho aqui, ó, são essa figura geométrica aqui, ó, que as abelhas constituem de cera. Tá? Os alvéolos é uma estrutura cerosa e essa cera é produzida pelas próprias abelhas operárias. Então aqui nós vamos ver que com essa foto nós temos diferentes tipos de alvéolos. Por que disso, né? Então vamos primeiro identificar os alvéolos diferentes. Então aqui o que está com R é o alvéolo da rainha, tá? Aqui o Rzinho aqui, ó, na figura, ó, o R da rainha. O que eu observo com esse alvéolo em relação ao alvéolo de operária, ó, o que está com ó, operária? Então, esse alvéolo aqui está operculado. O que significa operculado? Fechado, com cera. E aqui esse aqui também está operculado. Só que esse que está com O de operária, né,
E esse que está com R eu já noto uma diferença de tamanho. Então, aqui no caso, o alvéolo que vai nascer a rainha, vamos voltar aqui na fotinha, ela tem um abdômen muito maior do que no caso da operária. E o zangão também tem um operário diferente das demais. Por isso que justifica-se, né, fazer a construção de um alvéolo maior, né, diferenciado, porque aqui eu já sei que são alvéolos de nascimento de rainha. Só que cada colmeia tem apenas uma rainha. Se por acaso nascer uma rainha e tiver a outra, as abelhas vão lá e vão matar uma dessas rainhas. Ela mata aquela que está mais fraca. E aqui nós temos outro alvéolo, né, que eu posso notar aqui o de operária, né, novamente, e esse dizer é o de zangão, né? Então ele é intermediário, ele é maior que o da operária e menor que o da rainha, tá? Então aqui eu sei que vai ter nascimento de zangões. E aqui nós temos alvéolo com pólen, que está com P, né? Aqui ó, alvéolo com pólen, aqui em cima, no cantinho aqui da figura. E nós temos alvéolo com mel, que é esse que está com um brilhozinho lá dentro. Ó, tá o M aqui, ó, mas esse que está com um brilhozinho lá dentro é o mel, que é o alimento das abelhas, né? Então, o que é importante nessa figura? O que é importante com esse quantitativo de informação? De que os alvéolos são para reprodução, tá, das castas. Nós temos a reprodução de operária, rainha e zangão. O alvéolo também é utilizado para colocação de pólen. E o alvéolo também é utilizado para estocar alimento, né, que é o mel. Tá? Então, veja que os alvéolos têm uma múltipla utilização pelas abelhas. E essa informação é extremamente importante porque na hora que eu falar de caixa, né, das melgueiras, a gente vai organizar tudo isso aqui, ó. Isso aqui para nós, né, de produção de mel com intuito de comercialização, isso aqui não pode. Porque na hora que eu fizer a extração desse mel aqui, ó, isso aqui é uma colmeia nativa. Então, na colmeia nativa, que você vai lá no campo, acha uma colmeia e vai extrair mel, no que você extrai mel, você vai extrair também larva, você vai extrair, né, tem aqui as larvinhas, né, que mais para frente serão transformadas em inseto, né? Bom, enfim, aqui dá até para ver uma larvinha aqui na foto, ó. Então esse mel de campo, né, ele tá aqui, mas ele tá junto, né, de um quadro de mel, a gente chama isso aqui de quadro, né? E ele tá junto com as larvinhas. E isso não pode, tá? Para fins comerciais de venda, isso é proibido. Evidentemente, né, que é nativo, então tá lá para atender a necessidade da colmeia e ponto final. Mas para exploração e comercialização e consumo humano, não, isso aqui não pode acontecer. O que que não pode acontecer? Nascimento e desenvolvimento, né, juntamente com o mel, e aí vai extrair esse mel para comercializar. Não, isso não pode acontecer. Por isso que eu trouxe essa foto, né, para chamar a atenção de que os alvéolos são utilizados, né, para múltiplas funções, tá? Mais para frente eu organizo essas informações. Bom, como é feito o desenvolvimento, né, das castas? Então, nós temos aqui em dias, ó, 1 dia, 2, 3, 4 e por aí vai, até os 24 dias. Então, nós podemos notar que a que vai nascer primeiro em desenvolvimento é a rainha. A rainha, ela é alimentada, ela é fomentada pelas geleias. Chega uma rainha aqui, coloca um ovinho, mesma história, o mesmo ovinho, ovinho, ovinho. Porém, o ovo que a rainha coloca para o zangão é um ovo não fecundado. Aqui vai ser fecundado e aqui fecundado. Só para vocês relembrarem com relação dessa questão do ovo fecundado, né?
A questão da rainha, ela botar os ovinhos todos os dias, ela não depende do macho. Eu gosto de fazer um paralelo com a galinha. Adquire uma galinha, né? Coloca ela lá para botar. Sem a presença do galo, ela vai botar. Com a presença do galo, se ela cruzar, vai fecundar, né? Com o esperma do galo, vai fecundar o ovo. E aí vai ter o quê? O nascimento do descendente. Então, a abelha também não necessita do macho para o quê? Para produzir ovos. Só que ela tem aquela espermateca, né? Então, ela que vai fazer o controle de fecundação, tá? Então, no caso, os operários são ovos fecundados por ela, né? Aqui são ovos fecundados pela rainha. E no caso do zangão, não, tá? Então, a rainha, ela controla, ela administra quando que vai ter zangões ou não, né? Então, as abelhas, né, o enxame, ele é muito alinhado com as estações do ano. Nós temos aí a primavera, né, verão, outono, inverno, e de acordo com essas estações que ela vai regular, né, quanto de operária que vai nascer, quanto de zangões, se vai fecundar a rainha. Só que a rainha é um pouco complicado, igual eu comentei, né, porque só pode ter uma rainha no enxame. Então, à medida que a rainha vai ficando velha, né, que ela começa a diminuir a produção de ovos, as operárias já têm essa informação. As operárias vão administrar o quê? Fazer com que nasça uma nova rainha, né? E quando nasce essa rainha jovem, né, sadia, com vigor, né, para dar continuidade no enxame, elas vão lá e matam aquela rainha velha, né, que está fraca em produção de ovos. Elas conseguem ter essa percepção principalmente com o feromônio que é liberado pela rainha, que é um cheiro, né? Ela comunica através desse cheiro. E quando a produção de ovos vai diminuindo, o feromônio também diminui. Então as abelhas já têm a informação de que a rainha está ficando velha e fraca e precisa ser substituída. Então tem toda a organização do enxame através dessas percepções e observações entre elas, né, operária, zangão e rainha. Então aqui com essa figura, né, aqui nós temos a rainha, ela está colocando o ovinho, tá, dentro do alvéolo. Então aqui colocou o ovinho aqui dentro do alvéolo e colocou o ovinho dentro do alvéolo. A diferença é que é fecundado, fecundado e não fecundado, porque aqui vai ser um zangão. E aqui nós vamos observar que esse ovo, ele vai ter o desenvolvimento, né? As abelhinhas vêm cá, vão alimentando, né? E aí vocês vão notar, né, que aqui depois de um tempo ele fica aberto porque as operárias terão acesso para alimentá-los. E depois que ele vai desenvolvendo, né, que forma a pupa, ele vai ser operculado, que vai ser fechado o alvéolo, e ela vai sair desse casulinho e já aqui o casulo aqui ficando aqui, e já sai, né, com o inseto formado. Então, essas abelhinhas, né, incluindo todas originaram de um ovo. E em divisão dessas castas, né, elas foram desenvolvidas, né, elas foram evoluindo até chegar ao inseto em diferentes dias. Então, como a rainha recebe somente a geleia real, que é um alimento diferenciado do mel, né, a geleia real é um alimento extremamente rico do aspecto nutritivo, tanto para os insetos quanto para nós, né, porque tem todos os aminoácidos essenciais. É considerado um dos alimentos mais completos do mundo, né, a geleia real. Então, devido a essa alimentação exclusiva, né, por isso que chama geleia real, ela vai nascer com apenas 16 dias, desde o dia da postura do ovinho, né? O zangão vai nascer com 24 dias e nós vamos ter aqui com 21 dias o nascimento de operárias, né? Então tem uma diferenciação no desenvolvimento dos insetos, tá? No caso aqui, rainha,
zangão e operária. E tudo isso, né, quanto de operária, quanto de zangão, de rainha vai nascer, é administrado pelo enxame. Tá? As operárias são as grandes observadores, né, do que será necessário, e a rainha também. E o que acontece, né? Eu falei das estações do ano, porque na primavera o que acontece? A primavera começa a ter a florada da maioria das plantas. Então, quem é que vai lá no campo buscar o néctar, né, e o pólen para ser, no caso o néctar, para ser convertido em mel? As operárias. Então, quando chega a primavera, tem que ter muito operário. Então, o enxame se organiza para que tenha uma quantidade muito grande disso aqui acontecendo, que é nascimento de operários, para que quando chegar a primavera, você tem um número muito grande de operários para ir ao campo buscar o néctar para fazer o alimento das abelhas, que é o mel. Tá? Elas alimentam também de pólen. Tá? O zangão começa a ser produzido, né, em maior quantidade, né, na época do acasalamento também. Então, o acasalamento, quando chega o período de acasalamento da rainha, né, que vai fazer aquele voo nupcial, começa a ter uma produção maior de zangão. Tá? Depois que passa a época de acasalamento, né, com a rainha, ele sai de cena. Ele vai morrer lá de fome, porque elas não vão aceitar ele mais no enxame e tudo. E aí vai ter esse controle também. Então, isso aqui é interessante em termos de desenvolvimento, porque que, né, eu estou explicando, né, justificando como que ocorre essa diferenciação das castas. Então, como que vai nascer uma rainha, como vai ser um operário, como que vai ser um zangão, né? Então, a gente trouxe, a gente vem com essas informações, né, do questão dos alvéolos para a gente ter essa percepção. E aqui que ocorre essa diferenciação, né? Se vai nascer rainha, né? E aqui os alvéolos menorzinhos, né? E aqui uns alvéolos maiores, a gente pode ver o zangão intermediário, que é o que foi explicado no slide anterior. Então, as rainhas, né, como já foi dito, só existe uma rainha na colmeia. Então, ela, né, ela vai ser fecundada pelo zangão e vai realizar o voo nupcial que eu já citei, né, para fazer esse cruzamento. O fato vai acontecer no início da sua vida reprodutiva, né? Então, vários zangões nesse voo irão fecundar a rainha. Como já foi dito, ela pode viver até 5 anos, mas a média é de 2 anos, tá? E ela, né, toda rainha, tem um feromônio de agregação do enxame, né? Então, esse feromônio é a chave, né, da colônia ser unida, né? E cada rainha produz um feromônio específico. Então, você pode ter várias colmeias próximas, e aí vai ter aqui milhares de abelhas, se somar, né, o quantitativo dessas colmeias próximas. As operárias nunca vão errar a sua colmeia, porque a sua rainha tem um feromônio específico, né, que agrega essa colônia. E como já acabei antecipando essas informações, né, com o passar do tempo esse feromônio vai ser diminuído, né, ele vai ser diminuído, ele vai ser proporcional à produção de ovos, porque eu falei que ela produz, né, em torno de 2.000 a 2.500 ovos por dia. Na hora que isso começa a cair significativamente, o feromônio é diminuído, e aí gera a informação para os operários de que a rainha está ficando fraca, e elas já começam a preparar o nascimento de nova rainha, né, de novas rainhas. E aí, assim que ela nasce, elas matam aquela, né, que está ficando fraca, e aí elas têm uma nova rainha com vigor, né? Vamos falar assim, com saúde. E aí que vai mantendo o enxame vivo, tá? Então, na próxima videoaula, eu continuo falando sobre as operárias.